Como é prazeroso poder fazer um vídeo com essa temática de fundos imobiliários. Afinal, qual é o brasileiro que não gosta de investir em imóveis ou terras? É sobre isso que iremos tratar nesse vídeo. Vamos desbravar um pouco o mundo dos fundos imobiliários e analisar um na prática. Olá, eu me chamo Stefano Israel e sou o criador do canal Dinheiro no Bolso. Mas nada mais justo do que começarmos do começo, afinal tem muitas pessoas que estão começando agora a investir em fundos imobiliários e não conhecem nada sobre esse tema. O que é fundo imobiliário? Bom, não tem as ações das empresas, as ações são negociadas em bolsa. Os fundos imobiliários nada mais é do que fundos de investimento, só que esses fundos de investimento imobiliário têm as suas cotas negociadas em bolsa. Então é praticamente a mesma coisa que negociar uma ação de uma empresa, por exemplo, né? E aí, nesse mundo de fundos imobiliários, nós temos dois tipos. Os fundos de tijolos, que investem propriamente em tijolos, né? Em imóveis físicos. Nós temos, por exemplo, o XPML11, que investe somente em shoppings. Eles têm, se você olhar no site deles, por exemplo, ele tem mais de 10 shoppings no seu portfólio. Alguns aqui em São Paulo, outros em outros estados. Temos, por exemplo, o BTLG, que investe somente em galpões logísticos. E temos o JSRE, que tem escritórios no seu portfólio. E o segundo tipo de fundo imobiliário que temos é os de papel, que, resumidamente, em poucas palavras, eles investem em títulos de renda fixa. Não tem aquele CDB, LCI, LCA que você conhece? É basicamente isso. Só que, no mundo de fundos imobiliários, eles investem majoritariamente em CRI ou CRA, que é muito parecido com uma LCI e LCA. CRI, certificado de recebíveis imobiliários, e CRA, certificados de recebíveis do agronegócio. Então, esses fundos imobiliários de papel irão investir em CRI e CRA, que concentra as suas operações no mercado imobiliário ou no mercado do agronegócio. Já que eu falei em CRI e CRA, por que eu não invisto diretamente nesses títulos de renda fixa? Porque, por exemplo, quando você investe nesses títulos, pense que você vai levar eles até o vencimento. Então, resumidamente, você vai deixar o seu dinheiro travado muitas vezes por 5, talvez mais, 10 anos. E eu não gosto dessa ideia de deixar meu dinheiro travado. Eu gosto de ter o mínimo de liquidez possível. E você está investindo diretamente em empresas. Empresas não têm garantia do FGC. Quando você investe em um CDB ou uma LCI, você está emprestando seu dinheiro para o banco e ele tem garantia do FGC. Então, só de você investir em CRI e CRA, você já está correndo um certo risco, né? Menos segurança. E no CRI e CRA, tem muitas empresas que você não tem informações, principalmente as empresas que não são listadas em bolsa. E como que você empresta seu dinheiro, que renda fixa nada mais é do que você emprestar dinheiro, né? Como você empresta seu dinheiro para empresas que você não tem informações? É um certo risco que você está correndo, né? A não ser que sejam CRI e CRA de empresas listadas em bolsa. Aí você consegue obter informações se a empresa é lucrativa ou não mais facilmente. Certo, nós entendemos o que são fundos imobiliários e os tipos dele. São os de tijolos e os de papel. Os de papel investem em CRI e CRA. Eu falei que não gosto de investir neles diretamente. Eu prefiro via fundo imobiliário. Por quê? Porque o fundo imobiliário tem a figura de um gestor e a sua equipe. Eles conseguem acesso a informações desses CRIs e CRAs muito mais facilmente. E sem contar que eles estão trabalhando o dia todo, todos os dias, nesse ramo imobiliário. Então eles são mais especialistas no assunto do que uma pessoa física, como eu, como você, por exemplo. Para vocês entenderem perfeitamente, eu já vou falar qual que é o fundo que vamos analisar nesse vídeo, que é o KNSC11, um fundo imobiliário da Quineia, uma empresa do Itaú, por exemplo, e eles estão há 16 anos no mercado imobiliário. O fundo KNSC11 é gerido pelo Flávio Cagno. Só ele tem 20 a 30 anos no mercado imobiliário, então ele é uma pessoa muito experiente. Melhor do que falar, eu gosto de mostrar, então eu vou colocar aqui na tela do vídeo, por exemplo, mais informações do fundo. Eu estou no site do Investidor 10 e uma cota custa R$ 9,20. Então, com apenas R$ 9,00 você consegue ter um portfólio de CRIs e CRAs dentro desse fundo. Só nesse fundo ele tem quase 70 CRIs e CRAs. Então, percebe que é uma diversificação muito interessante, muito boa. Imagina só se você, pessoa física, eu, fosse investir em um por um, analisar as informações um por um e deixar seu dinheiro travado por muito tempo, por 5 anos. Eu não gosto dessa tese. Eu prefiro investir via fundos, porque se o fundo não for mais interessante para mim, eu posso facilmente ir no home broker da minha corretora e vender, que dentro de 2 dias úteis o dinheiro já estará disponível na minha conta.
O dividend yield dos últimos 12 meses foi 10,84%. Um patamar de 2 dígitos é interessante. Já o PVP está em 1,02%. É um patamar um pouco acima de 1. Ainda assim dá para investir nesse fundo, mas eu prefiro investir abaixo de 1, porque seria um desconto referente ao seu patrimônio, né? Ele subiu 20%, considerando o reinvestimento dos dividendos nos últimos 12 meses, então foi uma rentabilidade interessante para quem investe nesse fundo há pelo menos um ano. Aí você está vendo o gráfico dele desde quando ele foi lançado na bolsa, em 2020, então ele tem 3 anos e meio mais ou menos, então foi uma subida legal. O legal desse site é que ele já mostra aqui um cálculo interessante. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos, hoje você teria 1.400 aproximadamente. Mas aqui ele fala 5 anos, só que esse fundo foi criado há 3 anos e meio. Então foi 1.400 em 3 anos e meio, na verdade. Esse site mostra uma informação relevante, o seu dividend yield dos últimos anos, de forma mensal. Repare que no começo ele estava aqui em 0,43%, assim quando foi lançado o fundo, e depois ele disparou para cima o dividendo, foi pagando dividendos cada vez maiores, atingindo um topo aqui de 1,5%, né, em dezembro de 2021. E de lá para cá diminuiu. Por quê? Nesse período de alta, a inflação estava subindo aqui no Brasil, e 60% da carteira de CRIs desse fundo está atrelado à inflação. Então, como a inflação subiu, o fundo também subiu, o dividendo, né? E a inflação, ela deu uma queda nos últimos meses, anos. Naturalmente, isso se afetou no fundo também, fazendo com que o dividendo caísse, mas ainda assim está num patamar interessante. Agora, no último mês, ele pagou 0,88% isento de imposto de renda. Vamos fazer um cálculo? Em 2023, ele pagou R$1,04 por ação. Se você teve 10 ações, você recebeu R$10. Se você tinha 100, você recebeu 104. Se você teve 1.000, você recebeu R$1.040. É um fundo bem acessível e que paga um dividendo interessante. Eu gosto bastante. Agora eu estou no relatório gerencial do fundo. Para você acessar esse relatório, basta você colocar KNSC11 RI no Google, que você vai entrar diretamente no site da Quineia. E aqui tem informações legais, ó. Patrimônio líquido, 1 bilhão, então é um fundo bilionário, já é um fundo bem grande. É um dos maiores do IFIX, da nossa bolsa, né? Tem bastante cotista, mais de 140 mil. Olha só, essa parte aqui é muito interessante. IPCA mais 8,53% ao ano. E logo do lado tem CDI mais 3,63% ao ano. Isso significa que a sua taxa média de CRIs está nessa rentabilidade. Então é muito interessante você receber 8,5% acima da inflação. Por exemplo, se você fosse investir em Tesouro IPCA, que são os títulos públicos, né? Ele está pagando atualmente IPCA mais 5,5%. E ainda tem a cobrança de imposto de renda. Então, a taxa média desse fundo está muito interessante. Mais abaixo nós podemos ver a alocação por setor. Então, a maioria dos seus CRIs estão diversificados em residencial, escritórios, logísticos, shoppings, corporativos. Então, são setores perenes, setores interessantes aqui na nossa economia, né? Como eu falei para vocês mais cedo, quase 60% dos CRIs estão indexados ao IPCA. Então, se a inflação sobe, o fundo sobe junto, né? O dividendo. E 40% está alocado ao CDI. É uma diversificação interessante para poder equilibrar o risco também, né? Esse é um dos principais motivos pelo qual eu prefiro investir em CRI através de fundo imobiliário. Como vocês podem ver, olha o tanto de CRI que está na carteira da Quineia. Então é muita diversificação, com controle de risco interessante, feito por eles, né? Olha aí, ó, quase 70. Bom, vimos que ele é um fundo diversificado, é um fundo grande, tem um patrimônio bilionário, gerido pelo Flávio Cagno, eu ia falar errado, gerido pelo Flávio Cagno, uma pessoa muito experiente, e é um fundo legal, líquido, grande, paga um dividendo interessante, nada mais justo do que investirmos nele, né? Eu já tenho algumas cotas na minha carteira, eu vou acrescentar mais. Eu já estou na tela da minha corretora, onde eu vou investir, eu vou na área de bolsa, vou colocar KNSC 11, vou em negociar, a bolsa acabou de abrir agora, 10 horas da manhã. Bom, uma cota está custando agora R$ 9,14, vamos ver quantas eu consigo comprar com R$300. Vou conseguir comprar 32 cotas. E para o resumo de compra, confirmar. Ordem de compra enviada. Vamos ver se foi executado. Executado. Então, eu acabo de investir no KNSC 11. Eu comprei 32 cotas, eu já tinha umas 44, então 44 mais 30
74, 76. Eu sei que eu preciso de mais ou menos 115 cotas para atingir o Magic Number. O que é o Magic Number? O Magic Number é aquele número que, quando você tem investido em fundos imobiliários, você recebe de dividendo o equivalente para comprar uma nova cota. Então, se eu tiver mais ou menos R$1.050, vocês podem fazer essa conta para conferir. Se eu tiver R$1.050 mais ou menos, eu vou receber o equivalente a nove e pouco reais, que vai ser o suficiente para mim comprar uma nova cota sem colocar dinheiro novo. Então olha que legal atingir o Magic Number. Comprar uma cota com o dinheiro do dividendo, mais o dinheiro do aporte, e assim você faz a bola de neve crescer cada vez mais a seu favor. Pronto, que legal! Nós podemos desbravar um pouco sobre esse mundo de fundos imobiliários e analisar um fundo na prática, né, que é o KNSC11, um fundo da Kinea, que eu gosto bastante, tenho na carteira há mais ou menos 2 anos, por aí, 1 ano e meio. Eu gosto bastante, investi nele novamente, porque é um fundo muito bom, continua sendo muito bom. Aquele fundo que tem fundamentos, a gente sempre investe, né? Se perde o fundamento, nós vendemos. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te agregou, curta esse vídeo, chame o seu amigo para poder assistir e aprender mais sobre fundos imobiliários. Muito obrigado, não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.